Quando Deus criou a humanidade, Ele nos deu os sentidos para que pudéssemos conhecer o mundo. Também nos deu a fé para que pudéssemos conhecer aquilo que é invisível, a graça de Deus. Mas agora, será que não tem como conhecer a graça de Deus também pelos nossos sentidos? Oi, eu sou o Matheus e antes da gente entrar no tema, eu queria pedir para que você se inscreva no nosso canal, siga a gente nas nossas redes sociais, compartilhe esse vídeo, comente aqui embaixo o que você achou do que eu tenho aqui para apresentar para vocês, beleza? Então não se esquece disso, curte, compartilha e comenta. Bem, hoje eu vou falar um pouco sobre uma coisa que para mim é uma das maiores belezas que a Igreja Católica tem para oferecer à humanidade. Já já eu falo o que são. Mas é o seguinte, Jesus, quando estava aqui entre nós, se revelou e mostrou muitos sinais, muitas profecias, fez muitos milagres, e todos eles serviam para fortalecer a fé das pessoas para quem Jesus pregava. E aqui pode parecer uma contradição, ou seja, Jesus querer fortalecer a fé, que é justamente o meio pelo qual nós cremos naquilo que é invisível, que nós não conhecemos pelos sentidos. Jesus quer fortalecer a fé por meio dos nossos sentidos. Pode parecer uma contradição, mas a verdade só ressalta a grandeza de Deus. Porque Ele sabe que os sentidos, os 5 sentidos, a visão, o tato, o olfato, o paladar, eles nos dão uma segurança de tomar certas decisões. Se nós somos capazes de conhecer as coisas pelos sentidos, nos sentimos mais seguros para tomar determinados caminhos nas nossas vidas. E quando Ele manifesta visivelmente por meio dos milagres, cumprimento de profecias, enfim, Ele está mostrando que Deus conhece perfeitamente a natureza do homem, conhece os seus anseios, os seus medos. E é justamente por isso que Ele realiza sinais visíveis, para que nós possamos, por meio desses sinais visíveis, conhecer aquilo que é invisível de Deus. Jesus Cristo não quer dificultar o caminho da nossa fé, mas ao contrário, Ele quer nos munir com as coisas necessárias para fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa esperança, fortalecer o nosso amor. E é justamente isso que Ele fez por meio dos milagres, das profecias, enfim, dos sinais visíveis dessa graça de Deus. Por isso, Deus realizou esses sinais, justamente porque Ele sabe que são importantes passos da vida espiritual de todas as pessoas conhecer a graça de Deus também através dos sentidos. Só que Ele conhece bem demais a humanidade, para que Ele saiba que os nossos sentidos podem errar. Muitas vezes, e talvez até na maioria das vezes, eles nos enganam. Então, para corrigir isso, ou seja, para que a gente não ficasse solto e querendo conhecer a graça de Deus pelos nossos sentidos onde não tem a graça de Deus, Ele colocou um caminho específico que nós podemos seguir para conhecer o invisível por meio de sinais visíveis. E Ele fez isso manifestando 7 sinais visíveis da sua graça. 7 sinais visíveis do que é invisível de Deus. E a isso nós chamamos os 7 sacramentos. Então, por isso que eu digo que é uma das coisas mais belas da igreja são os sacramentos. Porque é Deus manifestando a sua graça invisível através de sinais visíveis e, digamos assim, tangíveis ao ser humano. Isso é uma manifestação grandiosa do amor que Deus tem pela humanidade. E os 7 sacramentos são os seguintes: batismo, eucaristia, crisma, confissão, unção dos enfermos, ordem e matrimônio. No entanto, existe muita desavença entre os cristãos quanto aos sacramentos. Alguns não acreditam, alguns acreditam parcialmente, mas enfim, de toda forma, o que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte, que os 7 sacramentos, todos eles, primeiro, são queridos por Deus. Jesus instituiu cada um desses 7 sacramentos. E segundo, todos os 7 sacramentos são eficazes, eles funcionam na nossa vida, porque é o próprio Cristo que atua por meio deles. E esse primeiro ponto de que é o próprio Cristo que atua por meio deles é o mais fácil da gente observar, porque é inconcebível que um ser humano, por méritos próprios, consiga manifestar visivelmente
a graça de Deus. Nenhum ser humano, nenhum padre, nenhum casal. É só o Cristo, é só o próprio Deus que é capaz de ter esse tipo de manifestação. E ele faz isso por meio dos sacramentos. Ou seja, quando nós vemos o padre consagrando a Eucaristia, não é pelos méritos do padre que aquele pão se torna corpo, mas é pelos méritos de Cristo. E é por isso que eles são eficazes. Ou seja, é o Cristo que realiza os sacramentos, usando como meio o sacerdote, o bispo, o casal no matrimônio, mas não deixa de ser ele o atuante naquele sacramento, não deixa de ser ele aquele que dispersa a graça por meio desse sinal visível. E o segundo ponto é que os 7 sacramentos são queridos por Jesus, foram instituídos por Cristo. E a igreja hoje que administra esses sacramentos, ela que fornece os sacramentos ao povo de Deus, nada mais faz do que transmitir aquilo que ela recebeu do próprio Jesus. Todos os 7 sacramentos nós podemos ter uma base muito clara, seja na Bíblia, seja na tradição da igreja. Quando nós pensamos, por exemplo, no batismo, vemos no Evangelho de São Mateus Jesus falando para que os apóstolos se espalhem ao mundo e batize o mundo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é exatamente isso que a igreja faz até hoje. Quando nós olhamos para a Eucaristia, temos que ir diretamente na Santa Ceia, porque ali Cristo fala: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. E é exatamente isso que a igreja faz até hoje na Santa Missa. O padre levanta a hóstia e fala: isto é o meu corpo. Ele levanta o cálice e fala: isto é o meu sangue, assim como Jesus Cristo falou há 2000 anos atrás. E a crisma, ainda que não esteja expressa diretamente nos evangelhos, a gente percebe em Atos dos Apóstolos e também pela tradição da igreja, de que sempre se confirmou as pessoas na fé por meio do sacramento da crisma. Ainda em Atos dos Apóstolos, Pedro e João confirmam na fé os batizados de Samaria. Ou seja, ali o texto fala explicitamente que as pessoas já estavam batizadas, mas que ainda não haviam recebido o Espírito Santo. E isso São Pedro e São João fazem, confirmam o batismo daquelas pessoas. A confissão também é expressa na Bíblia, no Evangelho de São João. Inclusive aqui no Altiora a gente tem um vídeo inteiro dedicado à confissão. Então eu sugiro que, depois que você terminar esse vídeo, já segue lá para ver esse vídeo da confissão, que está muito bom. A unção dos enfermos também está expressa na Bíblia, na carta de São Tiago. São Tiago fala: ungir os enfermos com óleo para o perdão dos seus pecados. Então, São Tiago expressa que já fazia parte da tradição da igreja ungir as pessoas enfermas com óleo. Quando a gente olha o matrimônio é recheado de expressões bíblicas referentes ao matrimônio, desde o Gênesis, mas sobretudo no Evangelho de São Mateus, Jesus confirma que o homem e a mulher formam juntos uma só carne. E a ordem também expressa na Santa Ceia. Depois de consagrar o pão e o vinho, Jesus fala: fazei isto em memória de mim. Ele vira para os apóstolos e fala: fazei isto em memória de mim. Ou seja, deem continuidade àquilo que eu fiz hoje. E hoje, os sacerdotes, os padres da igreja, dão continuidade àquilo que Cristo fez há 2000 anos atrás. Então percebemos que a tradição e as escrituras corroboram que existem 7 sacramentos. E que esses sacramentos são responsabilidade da igreja, porque ao longo da história sempre foi a igreja que administrou esses sacramentos. Então, por fim, os sacramentos são obras da grandeza de Deus. Então, não nos afastemos dos sacramentos. É um caminho querido pelo próprio Cristo, que nós todos passássemos pelo batismo, pela Eucaristia, pela crisma. Então, assim, dica de amigo, dica de irmão: se você tem idade apta para fazer a primeira Eucaristia, para crismar, se você ainda não é batizado, se batize. Tente encontrar o Cristo por meio dos sinais visíveis que Ele deixou, que são os sacramentos. Louvado seja o nome de Deus, que nos deu uma segurança tamanha para alcançar o perdão dos nossos pecados, para confirmar a gente na fé pela crisma, para receber o próprio corpo de Cristo pela Eucaristia, para ser ordenado sacerdote, para ter um amparo no momento de doenças, de enfermidades. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, que manifestou sinais visíveis tão belos para a gente. Então, assim, não perca tempo. Faça a primeira Eucaristia, confesse, crisme. Se você não é batizado, se batize. Se você tem um chamado à vocação sacerdotal, se ordene. Porque são sinais visíveis da graça de Deus. E Deus está ansioso e te esperando para derramar inúmeras e inúmeras graças sobre você.
Se você gostou desse vídeo, não esqueça de novo de curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir a gente nas redes sociais e manifestar pra gente aqui o que você pensa sobre os sacramentos da igreja.